Hoje, 29 de setembro, eu, Marlos Arnes de Oliveira e vocês vamos iniciar a nossa tradicional live das quartas-feiras, 17 horas. Hoje recebendo uma convidada muito especial, Denise Koprovski-Cury. Denise Koprovski-Cury. Estou aprendendo a falar o nome da Denise depois de tantos anos. A Denise está no Instagram, @denise.koprovski, e traz um tema que gerou muita curiosidade, que gerou muitos pedidos de esclarecimentos sobre o que seria esse tema, que é um tema que remete à imperadora Teodora de Bizâncio. E o tema é Teodora de Bizâncio e o Corpus Iuris Civilis, ou Civilis. E a Denise vai trabalhar esse tema conosco, vai nos contar desse tema, que é um tema importantíssimo, que gera grandes efeitos até hoje. É muito interessante, vale a pena acompanhar a nossa live de hoje. A nossa live tem acontecido todas as quartas-feiras, 17 horas. As lives ficam gravadas aqui no Instagram, @marlosarnes, no IGTV. Você pode acompanhar após o encerramento, ou se você preferir, pode acompanhar a partir de amanhã a live com os comentários dos nossos ouvintes que estão aqui na telinha, no YouTube do canal Arnes de Oliveira e Andreasa. Vai lá no YouTube, aproveita, faz a sua inscrição, dá um joinha, curta o nosso canal e participe e fique sabendo das nossas novidades antes de todo mundo. Quero aproveitar e fazer dois convites muito especiais. Primeiro, hoje, rodada dupla, quando nós encerrarmos aqui com a Teodora de Bizâncio, nós iremos direto para o canal do IBDPE, Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Guilherme Lucchesi estará recebendo o Jovassi Peter, do Espírito Santo, ambos associados, o Guilherme, nosso ex-presidente, e nós teremos uma programação especial do IBDPE toda quarta-feira às 18 horas, toda última quarta-feira do mês às 18 horas, nós teremos uma rodada dupla, live aqui no meu canal, Marlos Arnes, terminando aqui, 18 horas, o Guilherme Lucchesi inicia no canal do IBDPE, e hoje o primeiro convidado é o Jovassi, nosso grande amigo do Espírito Santo e de São Paulo. Fica o convite para que ao final da nossa live vocês nos acompanhem por lá. E amanhã nós teremos uma roda de conversa, programa que eu coordeno juntamente com o Guilherme Lucchesi. Amanhã a transmissão será pelo canal do YouTube Guilherme Brenner Lucchesi, às 18 horas. E nós teremos uma honra e satisfação de receber os 3 juristas que apresentaram para a CPI o relatório relativo à responsabilidade na pandemia. E essa responsabilidade criminal do presidente, que infelizmente ocupa o Palácio do Planalto, foi muito bem reforçada pelos juristas Miguel Reale Júnior, pela ex-desembargadora federal, ex-juíza do Tribunal Penal Internacional na Haia, Silvia Steiner, e pelo advogado criminalista Alexandre Wunderlich. Então o Guilherme Lucchesi e eu amanhã, às 18 horas, receberemos esses 3 juristas para que nos apresentem no nosso canal a questão dos crimes de responsabilidade durante a pandemia. Então ficam todos convidados para essa programação. Agora, de imediato, vamos abrir a sala aqui para a nossa convidada de honra, a Denise, que vai na próxima hora, e já tem um monte de gente fã da Denise aqui no Instagram, aguardando a entrada dela. Já enviei o convite, a Denise vai dar o aceite lá e já estará conosco.
Enquanto isso, cumprimentar a Grace de Brasília, Cláudia Rocha de Londrina, Aramis de Ponta Grossa, grande Vitor Cury, presença nobre no dia de hoje. Guilherme Luquezzi está aqui conosco, reforço o convite para logo mais assistirem às 18 horas a live do Guilherme Luquezzi com o Jovassi no canal do IBDPE, Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Grande Maíra já está conosco, Maria Augusta, que é fã da Denise, está conosco, Daniel Antunes Carvalho, Vitor Pacheco, turma enorme aqui, todos curiosos com a imperadora Teodora de Bizâncio. Denise, qualquer dificuldade aí para entrar, o convite deve estar aparecendo na tua tela. Se você tiver alguma dificuldade para entrar, você pode clicar no maisinho do lado direito, embaixo dos comentários ali, e eu vou receber aqui uma solicitação para você entrar ao vivo. Estou enviando novamente. Não temos pressa e estamos super tranquilos aqui, Denise. Vamos lá. Enviado. Vamos ver se chegou agora. Agora sim. Desculpe. Imagina, tá ótimo, sempre dá certo. Essas novas tecnologias, na primeira vez são meio assustadoras, mas depois sempre funcionam, né, Denise? Funcionam, acabam funcionando. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Marlos. Um prazer e uma honra estar aqui numa de suas lives aqui. Para mim, uma honra muito grande. Uma alegria enorme, Denise, o coração cheio de alegria em te receber com um tema que eu sei que é muito caro e importante a você, um tema que eu tive a oportunidade de ler ainda em primeira mão, porque será publicado um texto sobre esse tema, e fiquei impressionado com a importância desse tema. E antes da gente entrar no tema, eu queria que você se apresentasse para o nosso pessoal, contasse a tua trajetória profissional, que é uma trajetória maravilhosa, e o interesse pelo tema, enfim, que a gente quebrasse o gelo, você nos contando essa história. Ok. Bom, eu sou formada em Direito, o ano não conto, pela Universidade Federal do Paraná, e depois eu fiz concurso no Tribunal de Justiça como assessora jurídica, hoje o cargo é chamado de consultor jurídico, e prestei serviços no Tribunal de Justiça ao longo de 35 anos como consultora jurídica. Exerci cargos de direção, departamento judiciário durante muito tempo, que foi um período muito, muito bom, de muita evolução dentro do Tribunal de Justiça, e também como chefe do gabinete da presidência e da corregedoria, diretora do departamento da corregedoria. Até que eu decidi me aposentar e achei que tinha me feito junto ao serviço público a minha parte, e a história sempre foi alguma coisa que me atraiu muito desde de menina. E então resolvi me dedicar um pouco ao estudo da história e acabei por fazer uma pós-graduação em História Antiga e Medieval. A história medieval me atrai profundamente. E a partir daí tive que fazer o meu artigo de conclusão de curso, e esse artigo se refere à influência da Imperatriz Teodora nas novelas do Corpus Juris Civilis, de Justiniano. Muito interessante. E acho que a gente pode começar por aí, Denise. O que, relembrando, muita gente aqui não é da área jurídica, mas quem é da área jurídica também merece que a gente relembre. E eu mesmo te confesso que, até porque estou em outra área e acabei, fui tendo que pesquisar sobre o Corpus Juris Civilis, ou Civilis. Aqui a minha pronúncia do latim eu confesso... Civilis. E relembrar para o pessoal o que como se divide, e eu não posso deixar de mencionar que tem um monte de gente aqui te elogiando, te mandando abraço, o Zapa,
André Piantavini, a Maíra Peluso, o Aurélio Peluso, não vou mencionar de novo, o Vitor Cury está aqui mandando coraçõezinhos. O pessoal está até aplaudindo aqui. Acho que eles achavam que você não ia aceitar meu convite, viu, Denise? Eu acho que eles achavam que eu não tinha coragem de aceitar o seu convite. Mas são todos muito amigos e muito queridos. Que bom. Então vamos lá para o Corpus Iuris Civilis. Vamos. O Corpus Iuris Civilis, ele foi elaborado três partes, ele é dividido em 4 partes. E 3 partes dele foram elaboradas entre 529 e 534 depois de Cristo. Então, eu considero para 5 anos um trabalho hercúleo, considerando que a primeira parte é o que eles chamam do códex, o códice, que é o código propriamente dito. E esse código, ele reúne toda a legislação romana, do imperador Adriano, imperador romano, que reinou ali no 2º século, até 534, época em que Justiniano era imperador do Império Romano do Oriente. Então, ali estão compiladas, é claro que eles fizeram uma seleção, não foi toda a legislação, mas aquela legislação que Justiniano considerava que deveria viger dentro do Império Romano do Oriente. E lembrando que o imperador, nessa época, ele tinha em si não só o poder político, mas o poder religioso e o poder legislativo. Então, daí e entendendo-se que esse poder advinha de Deus. Então, ele tinha esta faculdade, este poder de selecionar quais eram as leis que estariam em vigor ou não. E o objetivo dele, obviamente, foi padronizar a aplicação da lei no Império. Não só porque ele era um homem de visão, digamos assim, mas para que ele tivesse o controle disso tudo, porque ele sabia o que estava sendo aplicado e de que forma estava sendo aplicado. E ele era um imperador que ele não se importava em rever a legislação. Então, nesse aspecto, uma visão moderna. Ele não era, para ele, a legislação não era alguma coisa estanque, fechada, hermética, não. Se a sociedade assim o exigisse, se as circunstâncias sociais, políticas e religiosas o exigissem, essa legislação poderia ser alterada. Então, esse é o código, né? O códex. A segunda parte é o digesto, ou pandectas, que é a compilação da jurisprudência deste período também, de Adriano até Justiniano. E ela conta com nada mais, nada menos do que 50 livros. E, por último, das 3 primeiras partes, elaboradas até 534, as institutas, que, como o próprio nome diz, são as instituições. Eram os conceitos de direito a serem estudados pelos estudantes de direito, por aqueles que trabalhavam no direito. E uma coisa muito interessante, que a publicação disso, digamos assim, porque não havia jornais e tudo mais, eram elaboradas cópias, e as cópias enviadas para as províncias, para os governadores, para os bispos, porque havia regulação também relativa à religião, e para aqueles que trabalhavam com o direito. E essas 3 primeiras partes foram escritas em latim, porque Justiniano era um romano, um cristão, um latino. E a 4ª parte, que são as novelas pós-códice, que são... por que novelas? São as novas leis que foram promulgadas ou impostas, digamos, decretadas, seria a melhor palavra para o Justiniano, após 534, tendo em vista as situações e as petições das partes que ocorriam. E aí, nessas novelas, é que principalmente se faz sentir a influência de Teodora, que seria a mulher de Justiniano. Impressionante como já naquela época, 534 depois de Cristo, nós tínhamos uma organização dessa forma, né? Quer dizer, códigos, jurisprudência, os institutos e as novas leis.
Isso foi uma obra do Justiniano, Denise. Foi, foi. Ele é um imperador de grande importância nesse contexto todo que você trabalha, né? Era, sem dúvida. Ele dizia... Você está me ouvindo, Márcio? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Você me ouve bem? Ele dizia que o direito é uma arma. Agora sim. O direito é uma arma tão poderosa para o governo interno quanto é a força militar para a defesa e a conquista. Então, ele era realmente um visionário. E o objetivo dele seria restaurar a força do Império Romano com essa compilação. Muito, muito interessante essa história do Justiniano, né? E essa importância. E ele era cristão, né, Denise? Ele era cristão, um cristão ferrenho. Até depois da morte de Teodora, eles dizem que ele se tornou um santarrão. Ah, é? Porque ele ficava ali. Ele abandonou o governo propriamente dito e as conquistas e se dedicou aos estudos teológicos junto com os monges. Que interessante. E havia um antagonismo muito grande entre ele e a Teodora, porque ela era defensora dos monofisistas, que é aquela corrente religiosa cristã também, mas que defende apenas a origem divina, a natureza divina de Cristo. Enquanto que Justiniano, até porque obediente ao concílio da Calcedônia, que teria defendido tanto a natureza humana quanto a natureza divina de Cristo, eles, nessa parte, eles se antagonizavam e não se afinaram até o fim. Teodora e o Justiniano não se afinavam nesse ponto até o fim da vida. Até o fim da vida, na parte religiosa. Ela tinha uma postura... Para você ter uma ideia, ela escondia, quando houve perseguição aos monofisistas, ela os escondia dentro do palácio sem que eles... E você contando essas histórias, a gente compreende boa parte das coisas que ainda acontecem hoje, né? Quando nós ouvimos, quando você divide o corpus iuris civilis nas 4 partes do código, da jurisprudência, das novelas, das novas leis, dos institutos, a gente percebe esse movimento todo, assim, até hoje, assim como nessa relação do Justiniano com a Teodora, a gente vai verificando a influência até os dias atuais. E aí entra a Teodora na história, que é o ponto-chave da nossa conversa e que é o ponto-chave do teu estudo. E aí nos conte da Teodora, Denise. A Teodora, ela nasceu por cerca de 500 depois de Cristo, enquanto o Justiniano nasceu em 482. Então, havia uma diferença grande de idade deles. E como havia o Coliseu em Roma, em Bizâncio, e aqui vamos falar um pouquinho de Bizâncio rapidamente, porque Bizâncio ela se situa às margens do Bósforo, e ela entre a Europa e a Ásia, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Então, ela era chamada Bizâncio porque Bizâncio era o nome do chefe da pequena colônia de pescadores que havia ali, que eram originários da Grécia. Em 330 depois de Cristo, Constantino, vendo a potência que poderia ser uma cidade entre a Europa e a Ásia, ele funda lá a Nova Roma, o que ele chama de Nova Roma, que após a morte dele e em sua homenagem passa a ser chamada Constantinopla e que hoje é chamada Istambul. E é muito interessante, uma das versões do nome Istambul
é que hoje ela é dominada, constitui não a capital, mas a grande cidade da Turquia, porque a capital da Turquia é Ankara, e disse que quando os turcos tomaram a cidade, e ao longo dos anos, e o nome foi passado para Istambul em 1930, eles não conseguiam pronunciar Constantinopla. Então, eles diziam esta polis, que se transformou em Istambul. Você veja. É muito interessante essa questão do nome. Então, ela nasceu em Constantinopla, ela já nasceu em Constantinopla, porque por cerca de 1500, do ano 500 depois de Cristo, e ela foi criada no entorno do hipódromo. O hipódromo, digamos, era o Coliseu Romano. Com a adoção do cristianismo pelo Império Romano, foram proibidas as lutas de gladiadores, as lutas de feras, nada que fosse violento nesse aspecto. Então, o que sobrou para o divertimento do povo, além do pão, que também ainda era distribuído na época de Justiniano, foram as corridas de bigas e quadrigas. Quer dizer, são as carroças puxadas por 2 e por 4 cavalos. E haviam torcidas organizadas, digamos assim, em duas facções, a facção azul e a facção verde. E eles punham dinheiro, faziam apostas e punham dinheiro para pagar o cocheiro, para pagar a compra das carroças e tudo mais. E eles tinham também, havia nessas reuniões grandes para festividades, por exemplo, quando havia o triunfo em guerras, os generais traziam os botins de guerra e desfilavam pelo hipódromo. Para você ter uma ideia, ele tinha cerca de 450 metros de comprimento por 130 metros de altura. E comportava, alguns falam em 30 mil, outros falam em até 60 mil pessoas no estádio de futebol, né? Só que com formato ovalado. Enorme. Enorme. Ela foi criada no entorno desse hipódromo e ela veio de uma condição muito humilde, quase miserável. Porque entre as corridas haviam os intermédios, que eram de teatro e a apresentação das feras, e o pai dela era o guardador de ursos, Acácio. E o pai dela acabou por falecer e ela tinha mais outras 2 irmãs, ela era a irmã do meio. E a condição deles era muito a mãe ficou sem subsistência, não ter como sobreviver. Ela se amaziou com uma outra pessoa e pleiteou a mesma função do marido para o novo companheiro. E ela se apresentou nesses intermédios, a mãe com as 3 meninas. E a mãe, isso é uma passagem bastante interessante, com fitas nos cabelos e uma túnica branca, que significava súplica. Então, ela apresentou a súplica de ser colocado o seu novo companheiro à facção dos verdes, na função anterior do marido, junto com as 3 meninas. 30, 40 mil pessoas. E os azuis, por outro lado, se aproveitando dessa situação, acolheram o padrasto, digamos, dela e lhe deram o novo emprego. E isso marcou profundamente a menina Teodora. Ela deveria ter algo em torno de 5 anos. E quando imperatriz, ela combateu a facção dos verdes, o que ela pôde. Inclusive com execuções, com perseguições e tudo mais. Porque ninguém é totalmente bom e nem totalmente mal, né? E Teodora também não o era. E ali, com as apresentações de teatro, a irmã dela, aos 15 anos, começou a se apresentar no teatro e ela começou como comediante. E ela foi evoluindo. Ela era uma mulher muito bonita, pele muito clara, cabelo escuro, olhos escuros, digamos assim. E ela acabou se projetando no hipódromo. E o que se esperava dessas atrizes era apresentações, digamos, com um caráter um pouco
pornográfico, digamos assim, nos dias de hoje. Era o que se esperava. E, por isso, as atrizes e os atores eram equiparados socialmente aos escravos. Era a escória da sociedade, então. Ela foi evoluindo nessas apresentações e foi ganhando dinheiro, porque ela se tornou uma cortesã. Então, ela frequentava os banquetes dos senadores, das pessoas importantes da cidade, e ela acabou se tornando uma mulher rica. Mas, para ela, a riqueza não bastava. Ela queria o poder. E ela se amaziou com Essébulo, que foi designado governador da Síria. Foi com ele para a Síria. Mas ela veio, a fama a precedeu, e ela veio marcada por essa característica, por esse passado de cortesã. E ele acabou por abandoná-la. E aí ela foi retornando aos poucos a Constantinopla, ela passou por Alexandria, por Antioquia, e sobrevivendo pela prostituição, porque ela não tinha como sobreviver de outra forma. Naquela época, e em épocas outras também, as opções de sobrevivência da mulher eram restritas, não é? Ou ela ia para os monastérios, ou ela se casava com um nobre, ou ela era de origem nobre, ou ela se prostituía. Né? Ainda não havia a burguesia, então e a mulher era absolutamente submissa ao homem com quem ela vivesse. E ela, esse período da vida dela foi bastante difícil. Ela volta a Constantinopla e alguns dizem que ali ela se regenerou, digamos, abandonou a prostituição e se tornou uma fiandeira de lã, mas não há absoluta comprovação disso. Até que ela conhece Justiniano, que, adotado pelo tio, que era então imperador do Império Romano do Oriente, Justino, era um grande general, um grande senador e se tornou chefe da guarda do Palácio Sagrado, o que era uma distinção muito grande. Eles acabam por viver juntos, mas o próprio imperador e a mulher do imperador, Eufêmia, a imperatriz Eufêmia, que dizem os bafons é que ela também seria do métier, também teria sido prostituta, eram contra absolutamente o casamento. Mas pela influência de Teodora, é alterada a lei que proíbe o casamento de pessoas da classe senatorial com pessoas. E essa lei foi alterada desde que as atrizes se convertessem e tomassem rumo na vida. Foi o que aconteceu com Teodora e mais algumas poucas, porque... Eu ia te perguntar, Denise, desculpe te interromper, e daí a gente volta nesse ponto da alteração da lei por influência dela. Você sabe mais ou menos quantos anos ela tinha quando ela se casa com Justiniano? Porque é interessante, eu desconhecia essa história toda e estou aqui maravilhado, porque são histórias que nos interessam muito, né? E ela tem uma trajetória, ela vai, como você disse, como governador, por assim dizer, da Síria, aí lá é rejeitada, volta, passa por uma série de cidades, mas imagino que ela fosse uma pessoa ainda jovem quando casa com Justiniano, né? Ou quando passa a ser parceira de Justiniano, por assim dizer. Ela casa com Justiniano com 24 anos. E com 27 jovem, anos, né? Ela é coroada imperatriz. Extremamente jovem. E o que me espanta é que ela quase não tinha instrução. Mas ela era uma mulher além do seu tempo. Ela tinha uma capacidade política, uma capacidade de articulação extremamente impressionante. Houve, depois que eles eram casados, a chamada revolta de Nica. Nica sendo vitória, porque nas corridas de bigas e quadrigas, quando ali o cocheiro estava quase para chegar, eles gritavam Nica, Nica, vitória. Então, essa foi chamada a revolta de Nica, que aconteceu em 532, 5 anos depois que ela foi coroada a imperatriz. E essa revolta aconteceu porque impostos por parte de Justiniano e Teodora.
Quando você fez a live da semana passada, que eu não lembro o nome dele, ele falou na quinta onda do compliance e que a palavra de ordem é integridade. Gustavo Rabai. Imediatamente da Teodora, porque o que se praticava até então era Rabai. Era totalmente o oposto. Porque, além dos botins de guerra, a cobrança de impostos era muito grande. E um pouco vinha para os cofres do Império e boa parte para o cofre dos imperadores, além do coletor de impostos, que eram os grandes ministros, digamos assim, de Teodoro e Justiniano, muitos deles nomeados por intervenção dela. E nessa revolta de Imbrica, a coisa explodiu de tal maneira que Justiniano tinha certeza que ele teria que abandonar. Inclusive, foi preparado o barco, foi preparada a fuga, porque a partir do palácio dele, o palácio era ao lado do mar, então ele conseguiria fugir, porque o hipódromo era do lado do palácio sagrado. E ela diz para ele: não. O imperador, até eu vou ler, porque é muito interessante, e uma das traduções que foi feita, para sentir a força dessa mulher. Disse ela, na frente dos ministros e para o Justiniano: mesmo que a fuga fosse o único meio de salvação, eu não fugiria. Não estamos todos condenados à morte desde o nosso nascimento? Os que já tiveram a coroa não devem sobreviver à sua perda. Peço a Deus era a cor dos imperadores, a cor da roupa dos imperadores. Tu, se queres fugir, tem os tesouros, o barco está pronto e o mar está livre. Mas considera que o amor à vida te expõe a um desterro miserável e a uma morte vergonhosa. Quanto a mim, agrada-me aquela antiga frase que diz que a púrpura é uma formosa mortalha. Os ministros que acompanharam aquilo, segundo o livro, e ele, diante disso, ele não foge, e diz a biografia dela que ali os ministros descobriram quem mandava no Império. E que ali eles... E ali eles... Pela concepção dela, foi programada o sufocamento, digamos assim, desta revolta. E ele foi extremamente sangrento. Porque o que ela fez? Eram as facções verdes e azuis estavam juntas nesse momento, normalmente contrárias, mas em função dos impostos muito altos, eles se uniram. O que ela fez? Ela mandou um dos generais, ela sugeriu, e o Justiniano concordou, Narcis, corromper a chefia dos azuis para que eles se retirassem e parassem de combater o imperador, isto tudo dentro do hipódromo. Quando os azuis quase todos saíram, os que conseguiram sair, eles fecharam os portões e ali entraram em combate. Os guardas foram para cima e ali morreram 30 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Diante 30 mil? Nunca mais houve revolta contra Justiniano e Teodoro. Então, ela passou 30 mil pessoas. Muita gente. Coisa, né? É muita gente. É muita gente. E ela, uma das grandes manchas. Ela exerce com isso e com tudo isso que você está nos contando, ela exerce uma grande influência no Justiniano. E aí a gente estava falando da lei que foi alterada, e não foi só essa lei que foi alterada, teve uma influência muito grande da Teodora nas novelas, que são as novas leis, não é isso, Denise? As novas leis, exatamente. Depois da compilação, surgiram as novas leis para resolver novas situações, e foi a partir dali que ela que se mostrou o poder que ela tinha. Os autores falam que havia entre eles uma diarquia, um cogoverno. Um dos autores, Procópio de Cesareia, que foi um dos escritores da época,
diz que eles governavam como fosse um só. E esta era o grande nó, porque a classe senatorial não admitia ser mandado por uma mulher, em primeiro lugar, e por uma mulher que veio da escória, porque ela saiu em 27 anos, porque ela foi coroada, da condição de meretriz para a condição de imperatriz. E a partir dessa volta de Nica, ela passou a ser extremamente respeitada. Não que ela fosse uma ótima pessoa, não, pelo contrário. Ela fazia o possível para cercar de que Justiniano não recebesse nenhuma outra grande influência maior do que a dela. E quando isso acontecia, ela dava cabo da pessoa. Espoliava os bens, decretava a perda da autoridade, das propriedades e mandava para o exílio quando não matava. Então, mas por ter saído dessa escória, por ter vivenciado essa situação da menina miserável, da adolescente prostituída, da mulher marginalizada, todas essas vicissitudes das vivências que ela teve, é que ela pôde, e ela teve muita consciência do seu papel histórico, ela sabia que ela tinha aquela faca e o queijo na mão naquele momento. Ela pôde influenciá-lo para favorecer, principalmente, as mulheres, as crianças, os desvalidos, aqueles que não tinham quem os defendesse. E aí, alguns textos das novelas que nos impressionam profundamente, e é importante ressaltar que eu não encontrei, e eu procurei muito, a tradução dessas novelas, que foram escritas já em grego, porque o povo falava grego, a maioria do povo falava grego, as altas esferas aqui falavam latim, em português. Tanto que o meu trabalho é baseado numa tradução que foi feita do grego para o inglês, uma tradução livre que fiz, né, do inglês para o português. E então nós encontramos ali regulações que vigem até hoje e que não se faz ideia de quais são, porque as novelas são coisas bastante, trazem outros assuntos também bastante interessantes. Um deles que me chamou a atenção, Istambul fica como Roma em colinas, são 7 colinas, como Lisboa, como Roma, as cidades romanas, grandes cidades romanas ficavam em colinas, a exemplo de Roma. E há uma regulamentação sobre a altura das construções para você não obstar à vista do mar. Então, sabe, isso lá traz, então é uma coisa assim muito interessante. E relativamente a essa influência da Teodora, uma das grandes novelas que trazem essa influência e que trazem uma melhoria muito grande à condição da mulher é a extinção da sucessão pelo ramo masculino. A partir dessa novela, tanto mulheres quanto homens poderiam herdar e na mesma proporção. Não havia diferença. E isso fez com que as mulheres pudessem ter o seu papel na sociedade, ter com que sobreviver independentemente de um homem. Poderem peticionar, porque quando a coisa não acontecia como a lei mandava, elas poderiam peticionar. Então, essa foi uma das grandes alterações colocadas por Teodora, colocadas nas novelas por interferência da Teodora. E também essa novela estabeleceu ali uma ordem de sucessão entre os descendentes, depois os irmãos, os meios-irmãos e os sobrinhos, o que até então não existia. Havia, na época, a questão do dote e do presente pré-nupcial. O dote era pago pela família da mulher ao marido, e o presente pré-nupcial era pago pela família, ou pelo marido ou a mulher, para que ela pudesse sobreviver em caso dele falecer, né? E ela... Diga. Ela usava o poder dela de imperatriz para fazer essas alterações legislativas, ou isso também tinha que, de forma inteligente, com astúcia, ela convenceu o Justiniano para que o Justiniano fizesse as alterações?
Como é que isso funcionava lá dentro da relação deles e com o Senado e com os órgãos que alteravam a lei, Denise? Ela era ele, os jurisconsultos faziam o texto e ele aprovava ou não, mas as leis eram editadas por ele, decretadas por ele. A influência dela lá nele e em jurisconsultos com quem ela tinha uma certa afinidade, inclusive, acredito, até mesmo com trocas financeiras e tudo mais, porque ela era realmente danada. E ela deixa um legado não só para as mulheres, mas pelo teu vindo para as mulheres, para os filhos, para a família, um legado enorme de transformação. E que eu imagino que esse legado 1570, nós estamos aí na 530 depois de Cristo, 1500 anos depois, a gente ainda não tem esse legado implementado plenamente, não é isso, Denise? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A questão das crianças, a questão ela conseguiu que a legitimação de crianças a vidas fora do casamento, inclusive a questão de crianças, de mulheres que engravidaram depois, que com a promessa de casamento, entre a promessa do casamento e o casamento propriamente dito, essas crianças não eram legitimadas. Ela conseguiu, através da sua influência, que as novelas prevessem essa legitimação. Eventuais filhos incestuosos que eram também afastados de qualquer possibilidade de legitimação, em alguns casos, não em todos, ela conseguiu essa possibilidade. A questão também de filhos advindos de concubinas, desde que houvesse o casamento. E ela lutava não só contra o preconceito contra a mulher, quanto a questão religiosa, a questão moral, que era bastante atuante na época, né? Então, essas conquistas revelam toda a influência e a força dessa imperatriz. Ela também, um grande feito que ela conseguiu, através das novelas, foi proibido a aplicação da pena de morte às mulheres condenadas por adultério, porque as mulheres eram mortas. Então, não que elas saíssem ilesas, mas elas eram recolhidas a um convento, tonsuradas, tinham o cabelo cortado, e ali permaneciam o resto da vida. Mas não eram mortas, como acontecia antigamente. Também ela conseguiu a questão da punição do rapto com a pena de morte, que era normalmente o rapto era uma coisa muito contumaz no Império Romano, raptava-se para casar, e eu não diria só no Império Romano, eu diria até uns 50 anos atrás acontecia, né? Fugiu para casar e aquela coisa toda. E ela conseguiu que essa prática fosse também penalizada, e penalizada com a pena de morte, né? E a outra grande... Diga. Não, pode seguir, Denise. Eu tô te escutando muito bem. E aí eu acho que cada palavra tua tá abrindo uma série de questões e o pessoal está bem interessado e comentando. Pode seguir. Uma das novelas também garante aos filhos a propriedade do dote ou do presente pré-nupcial, cabendo no caso de morte de um dos cônjuges, né, cabendo ao cônjuge supérstite somente a administração desses bens. Então, ela garantiu o futuro das crianças, né? Ela garantiu que essas crianças tivessem como sobreviver após a morte de um dos pais. A outra coisa também relativa à sucessão é que, no caso de um segundo casamento, no caso da morte do marido, a mulher era devido na integralidade o valor do dote e o valor do presente nupcial. Uma outra coisa que parece meio maluca, mas é verdade, uma das novelas proíbe que o marido dê à mulher em garantia de dívida, porque ele podia fazê-lo.
Que Então, coisa. para se ver a condição que a mulher tinha antes dessas novelas e a condição que a mulher passou a ter depois. Muito disso foi modificado, né? Ao longo da Idade Média, foi abandonado, não foi restaurado. Mas nas atuais legislações do Ocidente, que adotam o direito romano como sua base, né? Não o direito anglo-saxão, muito disso está presente. E a gente não se dá conta, né? Outra coisa que se refere aqui ao direito penal, pelas novelas, as mulheres não poderiam ser postas na prisão com homens ou vigiadas por guardas masculinos. Isso vem de uma das novelas. É lógico que ele, Justiniano, não teria essa preocupação, por mais cristão e romano que ele fosse. É claro que se vê aí a influência da história. Uma história maravilhosa que eu vou recomendar a todos que estão nos assistindo que leiam o artigo da Denise. Assim, tem previsão de publicação já, Denise? Na revista da Conjur, tanto na revista física quanto online, provavelmente até o final do ano. A questão da pandemia, eu já comentei com você que esse artigo seria publicado, sim, mas a questão da pandemia atrasou um pouquinho e alguns artigos lá que precisam de atualização em função da alteração da legislação, deve ser publicado até o final do ano. E eu vou depois, quando amanhã já estiver disponível no nosso canal do YouTube, a nossa conversa de hoje com a Denise, assim que for publicado, eu vou adicionar lá no YouTube, e todos que nos acompanham por lá saberão e daí poderão ler esse artigo. Você tem alguma recomendação de leitura, Denise? Eu fiquei encantado em te ouvir. Assim, a gente poderia passar, nós já estamos com 50 minutos, a gente poderia passar mais algumas horas te ouvindo, porque são histórias maravilhosas e com reflexos até os dias atuais. A questão penal que você trouxe, por exemplo, não é incomum que a gente discuta ainda hoje essa impossibilidade da mulher ser colocada no presídio masculino, de não sofrer uma revista por conta de guardas homens. Quer dizer, são situações que ainda estão em aberto. Tem alguma leitura que você recomenda para quem se interessou pelo tema e que quer se aprofundar mais no tema? A biografia da Teodora, na qual eu baseei o meu trabalho, que chama-se Teodora, a Imperatriz Bizâncio, de Francis Fevre. Francis Fevre. Ótimo. A Imperatriz de Teodora, a Imperatriz de Bizâncio. E as novelas que foram publicadas de Miller e Harris foram publicadas pela Universidade de Cambridge. Elas estão em inglês, né? A Universidade Federal do Paraná tem o Corpus Juris Civilis, a biblioteca do Tribunal de Justiça também tem, mas em latim. Então, em latim. Aqueles que se habilitarem, infelizmente, né, o latim foi retirado do curso de Direito, infelizmente, ele sempre faz muita falta. Né? Então, verdade. Essa obra é em inglês. Mas só a leitura da biografia dela. Existem muitas outras disposições que as novelas trazem, mas, obviamente, aqui o nosso tempo não comporta. Eu só queria fechar... Mas nós vamos ter que voltar, viu, Denise? Em outra oportunidade, porque o pessoal... Vou ler só o Zapa, que resume aqui vários comentários que estão nos mandando. A paixão da Denise pelo tema o torna acessível e fascinante. Exatamente, até eu comentei com a Denise hoje que a repercussão da propaganda foi sempre de curiosidade, e que o tema foi apresentado de forma realmente acessível e super fascinante. Você ia concluir, Denise, o tempo é teu, o tempo que você quiser. Eu agradeço muito a Manifesto Grandes Amigos dessa apresentação. Espero que eu tenha conseguido sanar algumas das curiosidades.
né? O artigo traz mais coisas e tudo mais. Então, o que eu quero concluir é dizendo que as conquistas, né, das mulheres hoje em dia, que principalmente as mais jovens, eu ainda tive que dar alguns murros em ponta de faca. Né? Você teria que trabalhar como um homem para se provar competente. Hoje as mulheres já conseguem trabalhar como mulheres e provar a sua competência. E isso foi construído ao longo de um passado muito grande, de um passado histórico. Foram mulheres como Teodora e tantas outras que trouxeram essas conquistas que hoje as mulheres surfam, digamos assim, e usufruem. É uma pena o que está acontecendo no Afeganistão, é uma coisa que realmente marcante. Soube esses dias que, se eu não me engano, a chefe do comandante do clube de vôlei, do time de vôlei do Afeganistão foi morta pelo Talibã. Não sei até que ponto isso é verdade, mas só o fato delas terem que ficar em classes só de para o estágio em que elas estavam. E se existir algum dia um conflito maior entre o Oriente e o Ocidente, assim dividido por questões impostas, porque o mundo é um só, a questão do feminino vai estar na frente de tudo isso. Porque a visão do feminino entre o Ocidente e o Oriente é muito grande, a diferença dessa visão. Né? E isso já está ocasionando, né, posições díspares. As mulheres do Ocidente estão profundamente preocupadas e revoltadas com o que está acontecendo no Afeganistão. Então, aí que está a grande riqueza da Teodora, ter se visto numa posição política em que ela poderia fazer essas modificações. E muito embora ela tenha sido consagrada como santa pela Igreja Ortodoxa, Santa Teodora, de santa ela não tinha nada, porque ela usava da política, ela tirava dinheiro, ela concordava com o aumento de impostos, ela, se não lhe agradasse, ela mandava para o calabouço, ela mandava torturar, ela mandava matar, as pessoas sumiam. Então, ela não era nenhuma santa, de maneira nenhuma, como nenhum de nós é, né? Ninguém é absolutamente imune a determinadas coisas. Mas ela conseguiu, apesar de tudo isso, e com a vida que ela teve este olhar mais para frente de fazer alguma coisa pelas mulheres, pelas crianças e pela família. Muito bom. Eu fiquei maravilhado com essa história da Imperatriz Teodora. Fiquei maravilhado com a forma, Denise, de uma exposição realmente fascinante. Eu agradeço de coração o teu aceite de participar conosco nessa live. Despertou a curiosidade de muitos. Com certeza, muitos vão nos assistir depois aqui no IGTV e no YouTube, e eu não posso, junto com esse agradecimento, deixar de fazer um agradecimento não só a você, mas à tua família, a você, ao Jorge, ao Vitor, que eu sei que você e o Jorge sempre foram meus grandes incentivadores. Nós começamos essas lives há quase 2 anos já, e todas elas o Jorge assistia, o Jorge participava, o Jorge mandava uma mensagem e dizia que tinha sido bom, e as histórias do pai do Jorge como radialista, e eu sei que tinha a tua participação sempre nisso, um casal que sempre me recebeu de braços abertos, e o Vitor, teu filho do Jorge, que nos deixou infelizmente nessa pandemia, mas que está presente entre nós. Nós temos aqui, o Rafael acabou de escrever até o Salve Jorge, e eu sempre digo para a Denise, esses dias encontrei o Vitor na ciclovia, caminhando, e disse para ele que nós temos um grupo de amigos grande, que não passa um dia que a gente não faça um brinde, Salve Jorge.
E esse brinde é um salve, Denise, é um salve, Vitor. E hoje eu me senti muito feliz e emocionado de te receber. Muito, muito obrigado. E eu só tenho a agradecer ao Vitor pelo incentivo, porque foi um grande incentivador, tanto que acabei depois por fazer mais uma pós-graduação, e ao Jorge pela paciência que ele teve de, aos sábados, não me ter por diversas vezes em função da pós-graduação. Muito bem. Eu hoje conversei com a Denise Koprovski-Cury, que foi a responsável pelo roteiro do programa de hoje. Contei com a produção e com o backstage do Luiz Roberto Juraski Lino e eu, apresentador Marlos Arnes de Oliveira. Desejo um forte abraço a vocês. Renovo o convite agora, estamos começando no @IBDPE com Guilherme Lucchesi e Jovassi, e amanhã nós teremos no YouTube do Guilherme Lucchesi, às 18 horas, eu e o Guilherme recebendo o professor Miguel Reale Júnior, Silvio Steiner e Alexandre Wunderlich, que vão apresentar a questão dos crimes de responsabilidade na pandemia. Abraço a todos vocês. Denise, um beijo especial, muito obrigado.